Produteiras e produteiros, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Mulheres de Produto. Eu sou a Thalita Moraes e esse é o terceiro e último episódio da série sobre transição de carreira para produto. Antes de ir para a pauta, eu tenho alguns recados. O podcast é parte da comunidade Mulheres de Produto. Se quiser ficar por dentro das novidades e dos conteúdos feitos por nós, é só acessar mulheresdeproduto.com. Siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no LinkedIn, também como Mulheres de Produto, e aproveite para espalhar a palavra da nossa comunidade por aí. Compartilhe esse episódio com alguém e também não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcasts favorito. E se quiser entrar em contato com a gente para reclamar, para fazer algum elogio ou só para desabafar, é só mandar um e-mail para podcastmdp@gmail.com. Bom, esse é o último episódio da nossa série sobre transição de carreira para produto. Então, depois de falar de por onde começar na área, como conseguir uma oportunidade em produto, a gente vai falar agora dos principais desafios de recém-migradas para essa área maravilhosa de produto aí. Então, hoje a ideia do papo é comentar sobre os principais desafios e falar realmente de coisas boas e coisas não tão boas, né, do dia a dia de uma Product Manager. Estão comigo hoje aqui a Júlia Souza, Product Manager na Enjoei, e a Bárbara Bauer, Product Owner na Infracommerce. Primeiro, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje, então sejam muito bem-vindas. A Júlia, na verdade, está fazendo um repeteco aqui, porque ela participou do primeiro episódio dessa série. E, bom, queria que vocês se apresentassem para quem está ouvindo a gente. Oi, eu sou a Júlia e voltei para falar um pouco, né? Passou aí nessa diferença de episódios, já passou aí um bom tempo, falar agora do pós-migração, né? Oi, gente, Bárbara, formada aqui em desenvolvimento, né, full stack, mas super apaixonada por pessoas e como entender melhor elas em relação ao seu ambiente. Então, estou, digamos, migrando para a sociologia, estou fazendo a segunda faculdade para sociologia, para entender melhor essa questão da sociedade, produto, serviço, né, como tem essa simbiose. E atualmente sou Product Owner na Infracommerce, que é uma consultoria que auxilia varejo, auxilia tanto físico quanto digital a entregar toda a jornada comercial, tanto saque, quanto APIs, tanto quanto front, UX e assim por diante. Então, é isso, gente. Vamos conversar sobre esses desafios que seguem a gente. Obrigado pela oportunidade. Bem-vindas mais uma vez. Então, vamos começar. Queria perguntar para vocês, de início, como é que foi, desde a etapa que vocês realmente conseguiram a vaga em produto, né? Então, até o momento em que vocês realmente colocaram a mão na massa e trabalharam com o produto dentro da empresa, né? O que vocês acham que de repente não se realizou ali do que vocês leram na teoria, né, do que vocês viram nos estudos? Bem, eu migrei, primeiramente, eu era uma analista de experiência do usuário pleno, então eu trabalhava dentro de Customer Experience, então já tinha acumulado pelo menos uns 3 anos, e eu já estava fazendo alguns cursos, já conhecia a Mulheres de Produto, né, não, era um tanto quanto tímida, né, sou um pouco ainda, né, sou aquela pessoa que fica nos bastidores observando, vendo, né, e eu consegui porque eu tive, digamos assim, autonomia dentro do ambiente de trabalhar as minhas habilidades, digamos assim, mais técnico, análise de dados, e que me conectou com a área de produto. Eu era aquela pessoa de CX que participava das sprints, então trazia, digamos assim, as dores do usuário, o que ele estava achando legal, o que ele não estava achando, né? E eu mesmo participando de uma parte, né, importante, mas digamos que é 10%, né, de tudo que é feito. Então, eu fui cada vez me apaixonando, me aproximando, até que apareceu a oportunidade para mim. Na época eu estava trabalhando na Grow, eu não sei se vocês conhecem, que eram as patinetes e as bikes, ela mesma.
a finada Grow. E quando apareceu a oportunidade, eu me candidatei e, olha só, fiz a transição de carreira. E logo de cara, o que me apareceu é que a gente não segue exatamente o que é a metodologia, né? Muitas empresas anseiam, mas existe uma lacuna, né, digamos assim, muito grande entre você seguir ou adaptar a metodologia ao que a empresa, serviço, produto está sendo construído e entregue. Pelo menos para mim aí. Aí o que me assustou bastante. Eu acho que para mim foi um pouco disso também, porque eu tive vivências com empresas que tinham alguns extremos em produtos, né? Eu já trabalhei numa empresa que estava começando basicamente do zero, uma área de produto, então era uma empresa que tinha desenvolvimento até então externo, depois internalizou, e aí estava numa fase de organização. Eu parti disso para o cenário ideal, que era do Nubank, que tem uma cultura de produto super forte. E lá no Nubank eu trabalhava com CX, mas eu olhava aquele mundo de produto de uma forma muito romantizada. Depois, até conversando com alguns PMs, eles mesmos diziam o que eu achava que não, né? Que a gente também não segue by the book. É muita coisa que a gente segue, mas ainda tem coisas que não são bem assim. E aí, quando eu fiz a transição de carreira de fato para ocupar a cadeira de PM no Enjoei, eu me vi num contexto onde a área de produto é descentralizada, então é completamente diferente do que você vê no mundo ideal, né? E eu acho que esse é o grande choque. Mas eu acho que, falando de uma forma mais específica, eu acho que o choque para mim foi que eu vim para uma área de pagamentos, que é uma área bem técnica até então, e que não era vista como uma área de produto, era uma área de sustentação. Então, eu que ia dizer, então, o que era o que seria produto no contexto de pagamentos. E isso foi muito assustador, porque era a primeira vez que eu estava fazendo isso de fato, então, que de fato eu era responsável pelo produto, e ao mesmo tempo eu tinha que ensinar as outras pessoas o que seria esse produto. Então, para mim, esse foi o maior choque, assim, não só por não ser como era tudo que eu estudei, mas porque eu tinha que mostrar para as outras pessoas, ensinar para elas minimamente o que ia ser feito na área que eu estava começando a tocar. Acho que eu fui meio direto ao ponto, assim, perguntando para vocês o que não se concretizou, né, da teoria e na prática, porque também isso é uma coisa que as pessoas perguntam muito, né, quem não está ainda na área de produto, e que eu, pessoalmente, senti esse baque quando eu fui para o dia a dia também. Eu também passei por uma transição, né, como vocês, e eu não sei, para mim, às vezes eu sofria um pouco com isso, de não conseguir aplicar algumas coisas que eu via na teoria, e aí, de repente, levar isso para um lado de que, então talvez eu não seja lá grandes coisas em produto, e acho que hoje, né, eu encaro isso como um processo que foi era normal, né, realmente a teoria é bem diferente da prática, né, e aí eu queria também, ainda nesse tema, aprofundar com vocês isso, assim, como é que vocês lidaram, então, com essas diferenças, né, que a gente acaba vendo mesmo, a gente vê de empresa para empresa, mas a gente vê também muito, não vou dizer muito, né, mas a gente vê, às vezes, algum descolamento da teoria, né, com a prática. Então, como vocês lidaram diretamente com essa situação? E eu não sei se vocês podem dar algum exemplo para ficar um pouco mais fácil das mulheres aí que estão ouvindo e estão nessa fase entenderem e talvez até se identificarem, né? Olha, eu acho que como eu lidei, eu acho que isso depende muito da área que você está vindo, né? Porque uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, e isso para qualquer carreira, é que dificilmente você vai conseguir adaptar a sua vida a uma metodologia ou uma linha de raciocínio. As metodologias têm que te servir, né? Então, se você tem alguma coisa que você aprendeu que é legal de produto, algum fluxo, alguma coisa, algum framework, ele tem que funcionar no seu fluxo de trabalho, e não o seu fluxo de trabalho ser 100% adaptado, porque você vai acabar ficando muito doida se você for tentar fazer tudo 100% como está escrito ali. É óbvio que não faz sentido em um contexto de ágil, por exemplo, você querer colocar coisas
que não fazem sentido, que não agregam valor ao propósito. Mas para mim foi muito mais olhar para o objetivo macro. Então, se o meu objetivo com o Discover é oferecer a opção mais adequada para o meu usuário, e eu não consigo ter um tempo hábil para fazer um Discover tão profundo, o que eu consigo, dentro disso, trazer para conseguir que o produto final seja bom, sabe? Eu acho que isso me ajudou muito a ter paz de espírito, assim, nesse começo. E eu acho que o primeiro ponto que para mim é um exemplo, quando eu cheguei na empresa, já tinham algumas coisas que estavam priorizadas já, de antes de mim. E essas coisas tinham que ser executadas, assim. E eu não tinha como falar, não, a gente vai parar isso agora e não vai fazer mais, porque eram coisas que ou já estavam em andamento, ou de fato elas precisavam ser feitas. Então, nem tudo você vai conseguir fazer do zero, investigando, enfim. Então, eu acho que ter minimamente essa visão de que tá tudo bem não seguir o fluxo 100% ajuda muito a ter paz de espírito e a conseguir tocar as coisas assim, de uma forma mais leve. É óbvio que se você se você chega em algum lugar, chega em alguma posição que tem alguma coisa que você vê que já não faz mais tanto sentido, vai muito de você provar o teu ponto e trazer informações, enfim. Mas eu acho que, de forma geral, ter essa visão de que nem tudo vai correr como o previsto e tá tudo bem, eu acho que isso aí ajuda bastante na transição para produto, em qualquer tipo de transição que a gente for fazer. Concordo muito com a Mana aí. Eu vim de uma área, formação, desenvolvimento, mas eu fiz o desenvolvimento, mas não com aquela, digamos assim, nossa, me apaixonei por codar, né? Eu fiquei mais apaixonada realmente já numa parte mais processual, documentação, né? E fui enveredando para isso. Então, gente, para pagar contas, eu fui trabalhando com a área de atendimento. E dentro da área de atendimento, por trabalhar em startups, eles, né, têm a metodologia ágil, não só dentro de áreas de tecnologia, mas sim sabemos que metodologia ágil a gente pode trabalhar em qualquer área, né? E dentro de CX era implementado. Então, tendo esse contato já há muito tempo, quando eu fiz a transição, eu senti um certo impacto por conta de retornar, ter o contato novamente com linguagem técnica, ter um contato bem mais próximo com desenvolvedores, e também, não digo exatamente da onde vim, mas na minha caminhada passei por alguns cenários um tanto quanto complicados em questão de machismo, ou até mesmo de a gente, bem, não sei se as manas que estão comigo passaram por isso, mas de você falar, ninguém presta atenção, mas se o coleguinha lá falava, as pessoas prestavam atenção e era a mesma coisa que estava sendo dita, né? Então, esses aspectos me desanimaram muito, mas não se deixem abater por isso. Ao mesmo tempo que eu fiquei desanimado, eu tive muito apoio, corri atrás disso, dentro dos lugares que eu acabei passando por isso, então teve força do outro lado para que isso fosse mudado, a cultura em si, né? Então, entendo que tem um embasamento, da onde você vem muito forte para você poder lidar com esses novos desafios. Dentro da Grow, era muito, vamos ser sinceros, era um tanto quanto bagunçado por conta da situação que estava, mas posteriormente nas outras empresas, quando eu entrei, assim como a nossa querida amiga falou aqui, tinha coisas já priorizadas também para mim, então eu não tive que passar, às vezes, por um product discovery, ou até mesmo me debruçar muito com o pessoal de UX e fazer uma pesquisa, né, entender melhor o que ia ser trabalhado, um benchmark, então coisas priorizadas com o qual eu não poderia lá fugir muito, né, então eu tinha mais ou menos um backlog montado, né, que alguém tinha deixado, e era eu, né, incumbida a cuidar e mantê-lo vivo e funcional, entregando valor para todo mundo, né. Atualmente, entrei na Infracommerce e já tem exatamente projetos, produtos, serviços a serem entregues e priorizados dentro do backlog também. Então,
Nem sempre as coisas vão sair exatamente como a gente imagina, mas sempre acredite no seu potencial, no que você estudou, no que você colocou de energia, e eu tenho certeza que eu tenho isso muito dentro de mim, que você ressoa isso, e nesse ressoar, você vai encontrar pessoas que também vão te auxiliar na sua caminhada, nas suas dúvidas. Não tenha medo de perguntar as coisas. Você está aprendendo, você acabou de chegar, apesar de você ter feito N cursos, a gente sabe que tem muitas opções, você vai encontrar, sim, pessoas que vão te auxiliar, vão te mostrar e te dar um pouco de fôlego para você continuar, porque mudanças são sempre boas, mas ao mesmo tempo são super desafiantes. Eu acho que quem está chegando na área agora, realmente começando a atuar, talvez tenha uma ansiedade, né, de aplicar tudo o que leu, né, e aí com isso vem uma frustração, porque, bom, né, vocês colocaram muito bem o contexto onde vocês estavam inseridas e é diferente, né, a Júlia colocou muito bem, né, o framework tem que servir a uma necessidade, não, né, o contrário, né, e acho que esse ponto, né, essa ansiedade de aplicar um determinado conhecimento pode realmente acabar até atrapalhando, né? Então, concordo muito, Bárbara, com o que você comentou, assim, acho que é sempre interessante lembrar que é o início, né? E que todo dia é um aprendizado, né? E que realmente você pode buscar ajuda, né? Você pode e deve continuar estudando, né? Buscar pessoas que passam pela mesma experiência para tirar um pouco desse romantismo que tem realmente na área de produtos, inclusive já fazendo aqui um grande jabá para um episódio que a gente gravou sobre romantismo na área de produtos. É um episódio muito legal, eu vou deixar na descrição aqui também, onde a gente comentou exatamente essa faceta, né, da área que acaba gerando frustração para quem chega muitas vezes, né? Então, acho que fica uma mensagem também para as mulheres ficarem tranquilas de que tá tudo bem não conseguir aplicar determinado framework e tá tudo bem agir de certa forma num discovery, né? Não necessariamente aquele discovery certinho de, né, X pessoa, e também buscar, né, ajuda, né? Aí, aproveitando esse tema da ajuda, queria saber se vocês contaram, assim, com mentoras, mentores ou ajuda dentro do ambiente de trabalho que vocês estavam, né? Então, como é que vocês lidaram aí com possíveis dificuldades mesmo, né? Às vezes a gente se depara com coisas novas, às vezes não tem nada do que a gente estudou ali no dia a dia, né? Ou a gente ainda não chegou nessa parte, né, do estudo. Então, como é que foi para vocês essa etapa? Vocês contaram com a ajuda de pessoas? Como é que foi? Eu contei com bastante ajuda. Bem, eu falei da minha transição que eu fiz dentro da Grow, né? Então, quando eu fiz a transição para a Grow, a squad que me recebeu, ela já tinha um conhecimento, né? A gente, né, que já tinha aquele papo off, já me conheciam e entendiam que eu estava há um certo tempo já estudando, mas ainda estava no início. Então, eu brinco assim que eu fui muito mimada nessa squad, porque apesar da pessoa não ser o que ela era comigo, ela era. Como assim, Bárbara? A pessoa que liderava, digamos assim, squad de QA, ele era um QA sênior, mas ele tinha já certificação de Scrum Master já, né? Retirado. Então, ele me auxiliava bastante em construção de backlog, a conversar com os product managers, questão de framework, ou até mesmo a questão da metodologia. Então, tirava muitas dúvidas. Tinha tempos assim que a gente ia almoçar e ele me tirava bastante dúvidas em relação à metodologia, como aplicar, como não aplicar, eu já percebendo aquela diferença muito grande de, a gente não está fazendo pesquisa, não estamos muito de olho em relação às reclamações de CX ou
os relatórios que CX estão enviando, e a questão de UX está conversando, a jornada do usuário. Então, todas as dores que na época a Grow tinha, e eu já estava percebendo, mas tinha, digamos assim, a gente já sabe o que aconteceu com a Grow, né? Então, tinha uma guerra muito grande interna, mas ao mesmo tempo tinha uma guerra interna minha de querer fazer as coisas, né, de aplicar as metodologias e não conseguir, e ter essa frustração muito grande, ficar muito desanimada. Ao mesmo tempo, o QA Senior me auxiliando bastante com isso, e sempre, não falando exatamente a culpa não é sua, mas assim, não leve para o pessoal isso, é um aprendizado. Continue os seus estudos, você está no caminho correto de pontuar o que você está conversando comigo, né? Mas, na atual situação, não tem como colocar tudo em prática que você está pontuando, está levando, né? O que é bastante frustrante. Eu não sei se a Ju passou por isso na caminhada dela, mas é bastante frustrante quando você procura N maneiras de você querer implementar, digamos, um framework, ou um estudo, uma pesquisa, ou até mesmo uma forma de documentação, e você não conseguir, às vezes as pessoas não terem uma abertura, não entenderem, ou terem uma dificuldade muito grande, e você não consegue conversar, né? A gente entende muito bem a questão da empatia, mas isso frustra bastante. Então, no começo, eu tive bastante. Das minhas outras caminhadas, das minhas outros lugares que eu passei, eu também tive muita ajuda. Sempre, assim, da onde eu menos esperava, eu tinha ajuda, né? A gente sabe como o ambiente corporativo é, sendo startup ou sendo uma empresa, digamos assim, mais tradicional. Então, tive um acolhimento muito grande das pessoas me incentivarem, falarem feedbacks construtivos e elogios também, né? Tipo, olha, o que você está querendo seguir é legal, continue assim, ou, Bárbara, não é bem assim, e feedback construtivo, um argumento bem construído em relação. Simplesmente, não diria mandar estudar, mas eu diria de indicar tanto cursos ou até mesmo leituras para ampliar a visão, né? Não só visão, mas de se colocar no lugar, às vezes, do negócio, se colocar no lugar de desenvolvimento e também se colocar no lugar de UX, né? A gente está bem no meiozinho de todo mundo, né? Sobre essa questão do desafio das pessoas não quererem implementar as coisas ou não terem essa visão de longo prazo, eu acho que uma coisa que eu aprendi a duras penas, sim, passei bastante por isso, uma coisa que eu aprendi a duras penas é que não adianta a gente falar de usuário, ou de experiência, ou de processo com quem está olhando só para dinheiro, né? Você está falando com uma pessoa que fala a língua do dinheiro, você tem que traduzir o que você está falando para ela em dinheiro. Eu acho que até uma recomendação, não sei se pode fazer jabá de outro podcast no podcast de vocês, mas o último episódio do Products Guru foi com uma mulher, acho que é a Miris o nome dela, e ela estava falando justamente sobre como o design precisa parar de falar, de levar o usuário para a mesa de discussão e levar dinheiro, né? Porque no fim das contas, a gente dificilmente vai mudar o jeito como muitas pessoas pensam, mas se a gente se adaptar à linguagem, a gente vai conseguir convencer elas a chegar no mesmo ponto em comum. Então, isso é um ponto, uma coisa que eu aprendi, não só depois da transição de carreira, mas eu acho que até antes, para fazer a transição de carreira, foi muito importante eu pensar em como trazer aquela adaptação de linguagem, e isso quase sempre era trazer números, de forma geral. Agora, falando de apoio, eu só fiz a minha migração de carreira depois de fazer a mentoria do Mulheres de Produto. Eu até me candidatava, mas eu não me sentia muito pronta, eu me cobrava muito de, tipo, não estou preparada ainda para uma vaga de PM, não posso me candidatar, enfim. E aí eu fiz a mentoria com a Bruna, maravilhosa, e ela foi uma pessoa, assim, que eu chorava as pitangas dos processos seletivos, do trabalho, dos primeiros dias, do que eu não sabia, do que eu estava confusa, então isso foi muito bom. E eu acho que uma coisa que me deu muita segurança também para entrar no Enjoei foi que quando eu fui convidada quando me fizeram a proposta, a minha líder deixou muito claro que ela estava ciente de que eu não tinha experiência com o produto diretamente, que eu tinha
experiências de vida, de outros trabalhos que faziam sentido, mas que ela estava mais interessada no meu know-how no produto, no tipo de produto, né, na área que eu estava envolvida. E isso me deu muita segurança, porque para mim, desde o primeiro dia, já estava setado qual que era a expectativa, sabe? Ninguém estava esperando que eu tivesse um super conhecimento de produto. Mesmo que eu já tivesse estudado bastante, não era esperado de mim que eu soubesse tudo, né? As pessoas estavam cientes disso. E isso me deu muita segurança, assim, junto com o teu apoio da mentora da Bru. Isso foi uma coisa que me ajudou muito, assim, a confiar nessa transição, a não me sentir tão sozinha também. Ô, Júlia, pode fazer jabá de outro podcast, sim. E a Miris Fernandes, eu vi uma palestra dela no Observe, que foi um evento de UX Research que teve ano passado, e ela falou exatamente isso, e minha cabeça explodiu, assim, falei, perfeito, né? Tanto para UX, para produto, para a gente também é importante falar aí a linguagem do dinheiro, vivemos no mundo capitalista, etc, etc. Às vezes, para defender e negociar uma ideia nossa, essa linguagem que a gente tem que falar, né? E quanto antes a gente entender isso, acho que algumas frustrações a gente consegue evitar aí ao longo da nossa carreira profissional, né? Então, aí, quem me dera, se lá no início eu tivesse também essa sacada, né? Acho que é muito legal. A Miris, ela é incrível, né? Júlia, você entrou num outro ponto que eu queria entrar também agora. A gente acabou falando disso em outros episódios já, né? Nos 2 primeiros dessa série, principalmente, que é em relação à experiência prévia, né? Então, vocês que já estavam no mercado de trabalho, ou seja, já tinham experiência com outras coisas, né? E migraram de área. Como é que vocês conseguiram aplicar isso no dia a dia de vocês com o produto, né? A nossa empreitada aqui também é deixar claro para as mulheres que toda experiência é válida e pode ser utilizada a favor, mesmo que você nunca tenha tocado um produto anteriormente, né? Toda experiência é importante. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, então, como é que essa bagagem prévia, né, que não tinha relação com o produto diretamente, ajudou vocês nesse início de carreira em produto? Olha, para mim foi fundamental, porque, como eu disse, eu trabalho hoje com produto de pagamentos e eu já tinha experiência não só com cartão no Nubank, mas também com mercado de crédito, então escoragem de crédito. E tudo isso, querendo ou não, acaba que me influencia a conseguir ter uma visão melhor do produto, mesmo que, por exemplo, eu não sou técnica, nunca desenvolvi uma linha de código na minha vida, malemar um HTTPS, alguma coisa assim, na época do HTTPS, HTML, na época dos blogs, assim. Então, mesmo que eu não tenha essa visão super técnica, eu consigo entender o que faz sentido, o que não faz, até mesmo o que é regulamentado, o que não é, quais são as possibilidades, ou até mesmo quais são os caminhos mais simples, como eu posso fazer um MVP dentro da lei sem mexer necessariamente no código, sabe? Então, isso para mim foi muito bom. E até mesmo para autoestima, assim, sabe? Eu sabia de coisas sobre o mercado que as pessoas que estavam lá não sabiam. E aí eu me sentia, apesar de eu saber que eu poderia não estar tão segura em relação ao produto, eu estava segura do meu know-how. Então, isso me ajudou também a construir confiança, assim, e ir conseguindo aplicar o que eu entendia como certo para produto com base no que eu tinha de experiência. E eu acho que mais do que as coisas que eu consegui saber que iam dar certo, eu consegui dar uma visão para as pessoas do que não ia dar certo, ou do que eu já tinha feito e não tinha funcionado, sabe? E isso também, eu acho que é o mais rico, assim, de experiência. Mesmo que você nunca tenha trabalhado com produto, provavelmente na sua vida você já teve contato com algum projeto muito grande, com alguma demanda, ou eu que venho de comunicação, era muito comum ter uma campanha muito grande. Então, tudo isso, querendo ou não, ela te prepara para essa estrutura, para esse fluxo aí de construção de um produto. Então, para mim, tudo isso foi fundamental para quando eu chegasse, as coisas fluíssem melhor, assim, e eu me sentisse mais capaz de fazer o meu trabalho.
que eu pude trazer das minhas outras experiências para atualmente fazemos. Gente, empatia é muito importante. E eu trabalhei contando bem por cima 3 anos com atendimento e foi muito importante porque CX de fato é o que tem mais contato com o usuário e como a nossa amiga Júlia falou, nós precisamos mudar aí o nosso linguajar de UX, né, usuário para dinheiro, mas entendo também que mudando esse linguajar, ainda ter a questão da empatia, ainda pensar no usuário de alguma forma. Então, sempre que eu estou em reuniões, eu estou fazendo os meus refinamentos, estamos na nossa planning, ou até mesmo no dia a dia conversando com a equipe ou com o negócio, eu sempre tento sentar, me colocar no lugar de cada pessoa, entender. Também estou começando a aprender melhor conversar sobre negócios, conversar numa linguagem bem mais técnica, né? A gente trazer, digamos assim, a metodologia, trazer o que nós entendemos, o que nós estudamos e conversar na mesma língua com o pessoal. Foi o que eu trouxe do atendimento, pois várias vezes prestei assistência, ou até mesmo fui aquele ouvido amigo de muitos usuários, né, em telefone, chat, até mesmo cara a cara, já trabalhei presencialmente em atendimento. Então, você aproximar, digamos assim, a sua linguagem da linguagem da outra pessoa para que ela possa entender também e se colocar no seu lugar, né? Eu venho trazendo isso, já vai fazer pelo menos aí 1 ano, tenho tido bons resultados, principalmente, né, nessa grande dor que nós temos de trazer realmente o usuário ao negócio, desenvolvimento, o próprio UX já faz isso, mas dessa força, né, do UX, para trazer ele à pauta, para ele sentar com a gente, digamos assim, na mesa de reunião, né, e conversar sobre. Então, trouxe bastante isso da minha área de atendimento. N situações também que aparecem em área de atendimento, que é super pressão, nervoso. Então, quando eu fiz a transição, para mim, zero novidades, né, desafios, às vezes você vai fazer um go live, não dá certo, tem que subir um backup, né, tem que retroceder alguns passos. Então, essas surpresas eu consigo lidar muito bem, porque também tinha essas surpresas no atendimento, né? Então, às vezes você está prestando um atendimento, o sistema simplesmente cair, ou você está lá conversando com o usuário, você não tem uma virada muito feliz no final do atendimento. Então, também isso acontece nas nossas reuniões aí diárias que a gente tem com o cliente, ou com os nossos stakeholders, ou até mesmo com a nossa própria equipe de desenvolvimento que a gente trabalha, né? De recolher essas dores, ouvir eles, tentar entender como pode melhorar o dia a dia e também ter bons entregáveis dos dois lados, né? A gente maneja expectativas de muita gente, então trazer esse manejo de expectativas da área de atendimento para produto foi muito importante. Então, para mim, apesar da palavra stakeholder, da palavra equipe de desenvolvimento ou delivery, para mim são todos usuários, são todos aí querendo ter a sua expectativa ouvida e tratada, né? Ter esse sonho, digamos assim, realizado. Então, foi muito importante para mim. Faculdade, usei algumas coisas da faculdade, com certeza. A faculdade é muito boa. Eu já estou na segunda já, olha só. Mas o atendimento foi muito importante porque foi extremamente diverso para mim. Uma coisa só complementando, também trabalhei um tempo com atendimento, gerindo o time de atendimento, e uma coisa que eu trouxe para a vida, além dessa capacidade, dessa resiliência, né, que o atendimento tem, foi, estando do outro lado, não deixar o atendimento sozinho, sabe? Às vezes, quando você trabalha diretamente com o atendimento, você percebe o quanto de informação que não chega ou que deveria chegar antes. E hoje em dia, para mim, virou uma grande preocupação, logo nos primeiros dias, quão alinhado eu conseguiria estar com o atendimento para que eles não sofressem como eu vi sofrer antes, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa também que eu acabei trazendo comigo. Muito bom, gente. E desse dia a dia meio maluco, que é cuidar de produto,
O que vocês acharam no começo que foi mais desafiador para vocês aplicarem no dia a dia? Foi priorização? Foi o tato com o time? Falar com os stakeholders? O que vocês perceberam no dia a dia que foi um pouco mais desafiador para vocês, assim? Olha, para mim, o mais desafiador, mas eu acho que isso tem muito a ver com o que eu fazia antes. Há 5 anos eu trabalhava com liderança de pessoas direta, mas assim, sendo a gestora dessas pessoas. E assim que eu fiz a migração de carreira, eu me vi numa posição de liderança indireta, né? Apesar de eu ser a líder do produto, não era líder direta das pessoas que trabalhavam comigo. Então, eu não era líder do designer que estava trabalhando comigo, não sou líder dos desenvolvedores. E essa liderança por influência, apesar de eu considerar que qualquer liderança envolve um pouco de influência, ela é muito diferente do papel de gestor, né? Porque você, como gestor, você tem momentos ali, você tem avaliação de performance, você tem outras cerimônias, você consegue conhecer as pessoas mais intimamente. E esse papel de liderança indireta, para mim, foi um momento, assim, uma coisa que eu não tinha vivido ainda, e isso foi bem interessante, assim, no começo. Eu acho que, não sei se, é que para mim, logo que eu mudei, o meu primeiro ponto foi, preciso conhecer essas pessoas e minimamente saber como conviver com elas, né? E isso foi o que, para mim, gerou mais o primeiro baque, assim. Quanto a mim, a Júlia trabalhou com liderança, eu nunca tinha trabalhado sob alguém. Eu sempre fui uma analista em toda a minha vida profissional. Então, quando eu percebi que tinha essa liderança meio que indireta, eu também, eu meio que travei. Tela azul, Bárbara.exe parou de funcionar, porque eu sempre fui aquela pessoa que gostava de trazer coisas novas, feedbacks positivos ou construtivos em relação a como os gestores estavam gerindo ou não, né, estavam olhando a equipe. E quando eu percebi, eu estava meio que não gerindo totalmente, porque não tem avaliação de performance, como a Ju falou, não tem esse acompanhamento de evolução de carreira também, né? Mas você tem, eu não sei se seria a palavra correta dizer demandar, né? Do tipo uma colaboração de você perceber se, opa, estão tendo empecilhos ou não nessa caminhada, nessa jornada, né, nessa sprint, ou estou percebendo que está com uma dificuldade, mas eu percebo pela personalidade dessa pessoa que ela não está conseguindo transmitir muito bem, que ela está tendo uma dificuldade, né? Ou ela não está se percebendo, não está muito feliz, eu quero entender por que essa pessoa não está feliz com o caminhar, né, da carruagem, posso dizer assim. Então, foi bastante desafiante de, pela primeira vez, eu perceber que não era exatamente alguém vir e, não, é o líder de alguém que vai falar sobre. Não, era eu realmente que ia chegar na pessoa, perguntar, e aí, como é que tá? Tá tendo alguma dificuldade mesmo? Ou o que que tá rolando? Conhecer também. Então, eu sempre fui uma pessoa, todo mundo olha e fala, nossa, a Bárbara é super extrovertida. Mas eu sou uma pessoa também introvertida, eu sou uma pessoa tanto quanto tímida para chegar nas pessoas e conversar. N fatores para isso. Mas eu tive que quebrar bastante barreiras internas para conhecer, para entender, para se colocar no lugar, né? De quebrar timidez, quebrar também pessoas ansiosas aí se sintam representadas. Eu sou uma pessoa ansiosa, então as paranoias, aquela vozinha que coloca a gente para baixo. Então, lidei bastante com tudo isso, né? Mas estamos aí. Eu entendo que a cada nova empresa que a gente possa passar, ou até mesmo um novo serviço, produto que vamos trabalhar, né? Analisar e entregar, tá sempre um frio na barriga. E se você trabalha não só com uma equipe que é interna, mas também uma equipe que pode ser terceira, é sempre pessoas novas que você vai conhecer. Então, eu não, assim, passo 100% o que eu já passei, mas sempre dá um frio na barriga, é isso que eu quero dizer. Mas isso passa, é isso que eu também quero dizer. Nossa, perfeito. E com vocês falando, eu tô lembrando lá do início também, comigo foi bem parecido. Nossa, a liderança foi um super desafio para mim no início, porque
Eu não sei, eu achei que o time, os stakeholders, olhariam o meu papel e automaticamente a liderança estaria dada, mas não foi bem assim. No início foi bem difícil para mim conseguir colocar realmente essa liderança indireta, né, que vocês comentaram, e que tem que acontecer sim para que o produto vá para frente, né? No fim é a gente que direciona muito disso. Então, eu lembro que foi um super desafio para mim. Acho que tinha também um pouco da minha inexperiência no mercado no geral. Acho que eu ainda não entendia muito bem algumas situações que eram machismo, sim. Então, isso causou um ruído aí, acho que me atrapalhou um pouco também. Mas, lembrando agora, também no início foi bem desafiador isso para mim. Acho que muito do que vocês já falaram, né? Acho que eu só colocaria também que é uma coisa que vem com o tempo, né? Acho que a gente não precisa se martirizar ou se irritar com a gente mesmo, porque aquilo não está acontecendo no momento. Acho que é uma habilidade que algumas pessoas podem ter mais naturalmente, mas liderança é algo que a gente consegue aprender no dia a dia. E é só no dia a dia mesmo, às vezes, né? Claro, tem materiais que a gente lê também, mas aplicar é a melhor maneira de aprender, de fato. Então, acho que não se desesperem, viu? Pode acontecer isso sim, mas não tenham medo, né? Tenham coragem, assim, de continuar e aplicando e exercendo essa liderança, que aos poucos esse papel vai ficando cada vez mais claro para o time, né? E para outros papéis envolvidos aí com o produto. Muito bom. Gente, eu quero ir agora para uma sessão um pouco mais de dicas. Queria saber de vocês quais foram os materiais, livros, artigos, pessoas ou coisas que ajudaram vocês nessa etapa, que vocês podem compartilhar com a gente. Olha, eu acho que todo mundo, até no outro episódio, eu não sei se no segundo também indicaram o Inspired, mas ele continua me ajudando. Volto a dizer que é um livro de consulta, então ter ele na mesa ajuda bastante, ou no Kindle, né? Não sei, que eu sou meio old school, prefiro o livro impresso, mas enfim. Eu acho que ele me ajudou muito mais no passo a passo ali, para ter minimamente uma noção do que fazer nos primeiros dias e tudo mais. Um outro livro que me ajudou muito, não só nessa fase, mas eu acho que para entender esse contexto de liderança indireta, que nem sempre você tem que ser líder direto de uma pessoa para ter poder de influência sobre ela. Eu não sei qual é o nome original desse livro, mas é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Tudo dela também, os TEDs dela, ela é uma mulher maravilhosa, assim. E ela fala muito sobre essa abertura da gente de mostrar vulnerabilidade para as pessoas confiarem na gente, para as pessoas nos aceitarem, para as pessoas nos permitirem liderar elas, né? Eu acho que ninguém se sente muito confortável com uma pessoa perfeita. Isso acaba pressionando a gente, né? Dá uma sensação ruim. Então, eu acho que entender isso para mim foi algo muito legal. Sei que também, provavelmente, se você já fez transição de carreira ou está perto, já deve ter feito uma porrada de curso e tudo mais, mas um curso também que para mim foi um divisor de águas, foi o de gestão 3.0. Tem um monte de material na internet, tem a certificação também, mas é legal você pensar em quais ferramentas você tem para conhecer time, para dividir, para delegar poder, enfim, para combinar rotinas. Isso me ajudou bastante também. E depois que eu fiz a transição de carreira, eu comecei a consumir conteúdos mais realistas sobre a área. Então, Products Guru, aqui no Mulheres de Produto tem alguns episódios também que você mesmo citou, Thalita, sobre a romantização, enfim. Tem muita coisa que a gente olha de fora e parece que é um mundo perfeito, e é legal ver colegas de profissão falando sobre como é a realidade, aí você percebe que não é só com você que o mundo perfeito nunca rolou, assim. Então, acho que, de forma geral, são essas as minhas... e além disso, se você ainda não achou uma mentora ou mentor, mas, enfim, no meu caso, eu me senti mais confortável por ser uma mulher, procura alguém que possa te ajudar, que possa
te ouvir e que possa falar para você quando você estiver tendo um surto que, tipo, vai ficar tudo bem e que as coisas são assim mesmo. Eu acho que isso, para mim, foi o que mais fez diferença, assim. Eu já tinha absorvido todo o conteúdo técnico que o Google me disponibilizava, já tinha feito milhares de cursos, mas a minha ficha só caiu, eu só consegui, de fato, sentir que eu estava evoluindo quando eu comecei a trocar com uma pessoa que tinha mais experiência que eu, e que minimamente eu senti que eu conseguia ajudar ela também, porque ela estava começando uma fase de ser de fato, uma gestora de outros product managers. Então, foi muito legal ter essa troca. Eu acho que ter uma pessoa ali para ajudar você, para trocar, para ter uma mentoria, é uma coisa que faz toda a diferença. E agora, depois da transição, depois ajudando outras PMs que estavam migrando de área, eu percebi que é uma via de mão dupla, assim. Para quem já fez a transição, é muito interessante ouvir as pessoas que estão vindo, e do outro lado, quando eu estava querendo arrumar um emprego como PM, foi essencial, assim. Então, é uma das coisas que foi mais importantes para mim. Cara, a dica, eu não diria para você ser a pessoa mais ativa do universo na comunidade, mas você propriamente participar dos meetups, participar das conversas, você consumir os podcasts, né, o Product Gurus, que é muito bom, e a própria Mulher de Produto, quanto mais imersivo, melhor. Pelo menos para mim foi assim, quando eu estava procurando a minha transição de carreira. Então, tanto de ouvir as pessoas que estavam à procura da transição, ao mesmo tempo pessoas que já estavam bastante tempo trabalhando como PMs ou até mesmo como POs, como eu. Indico bastante o Inspire também, ele me ajudou bastante no meu começo de carreira, né? Novamente, que nem a Ju falou, não precisa seguir 1000% o livro, você vai entender depois na transição que muita coisa é muito diferente na realidade do que de fato, ou no Scrum Book, ou até mesmo no próprio livro do Inspired. É sempre muito bom você seminar em questão de própria linguagem do produto, mas também de você dar uma bebida na fonte de negócios e dar uma bebida na fonte de UX. Não você ser especialista uma dessas frentes, mas sim simplesmente para você entender como eles conversam, como eles entendem, o que agrega realmente valor para eles, né? A Ju falou no começo que para negócio a gente não tem que levar mais o usuário, tem que levar o dinheiro que vai entregar de valor financeiro. Então, se você consegue, pelo menos, pegar algum curso básico sobre gestão de negócios, falando de um MBA, tem bastante por aí, ou cursos do Sebrae, ou até mesmo cursos para negócios para você entender, para você se colocar no lugar deles, mas simplesmente para se colocar para entender e conversar. Porque eu entendo que tudo a partir da conversa de se colocar no lugar e adaptar a linguagem, a gente consegue conversar, né? Não a gente precisa ser fluente, mas pelo menos ter um entendimento para ter uma troca. Então, eu fui trabalhando muito nessa linha e essas são as minhas dicas. Uma coisa que eu lembrei aqui, duas coisas, na verdade, se falando de beber da água de UX, tem um curso muito bom da USP, no Coursera, de graça, de UX e de UI, chama Fundamentos para Design de Interface. Isso ajudou muito para mim ter uma noção de como a cabeça das pessoas funcionavam e até minimamente quais eram os requisitos, enfim, como tudo isso funciona. Então, isso é uma dica bem boa, principalmente porque é de graça. E um outro ponto que para mim foi muito bom, assim, para ter autonomia, foi aprender minimamente a lidar com dados. Então, seja desde você saber um Excel aí bom, a você, se você tiver essa vontade de aprender aí um mínimo de um SQL, alguma coisa que você consiga consultar dados direto do banco, porque daí você consegue ter mais autonomia e até para você navegar aí, seja nos problemas de usuário, seja como transcrever isso em dinheiro, saber lidar com dados sem depender aí de alguém de BI é uma coisa muito rica, não só para o dia a dia, mas também para o mercado, quando você estiver procurando aí essa primeira vaga,
isso é muito valioso. Então, tem vários cursos aí de graça mesmo, para você aprender minimamente a usar um SQL, enfim. Eu acho que isso pode fazer toda a diferença, até para ter mais segurança aí nos primeiros meses de carreira. Achei super válido, porque eu não acabei falando muito disso, porque eu já tenho como base da minha formação, mas sim, é muito importante, porque às vezes você pode, digamos assim, entrar em empresas que tá tudo muito do zero, então, poucas pessoas, muita demanda, super normal, e se você, quanto mais autonomia, quanto mais, melhor para você poder trabalhar, e também você adquire mais experiência e abrange muito mais a sua visão, né? Novamente, eu, mais uma vez, puxando a cadeira da empatia, de você entender o BI, de você entender lá o dev e assim por diante. Certeza que quanto mais você entende, melhor a conversa, melhor flui e melhor entregável. Gente, muito boas as dicas. Acho que foi um papo super rico. Espero que acalente aí o coração da Product Manager recém-chegada na área e que auxilie nessa etapa inicial. É só o começo mesmo, tem muita coisa para rolar e cada vez mais vocês vão ver que vocês ficam mais confortáveis, né, nesse papel. E todo dia é um aprendizado diferente. Espero que essa série ajude mulheres como um todo aí que desejam entrar nessa área. É uma área bem promissora, é uma área muito legal, com muitos desafios, às vezes bastante estressante, e a gente gosta de falar a realidade dela aqui, para todo mundo entrar consciente dos desafios que ela tem. Então, Júlia, Bárbara, agradeço demais vocês, gostei muito do papo e espero que a gente consiga aí falar em outras ocasiões também. A porta do podcast e da comunidade está sempre aberta para vocês. E aí, deixo o espaço para vocês darem um recado final, então. É o que eu sempre gosto de dizer. Acredite no seu potencial. Eu sei que isso é muito clichê, mas, gente, tem vezes que o mundo tá tão louco, a gente tá vivendo numa época muito atípica, mas ao mesmo tempo que é atípico o nosso ambiente, produto, se você entrou numa empresa que as coisas vão começar do zero, ou que você acabou de transitar, às vezes, de uma área que, na visão de muitas pessoas, pode ser muito humana, e você entrou numa área onde tem certos requisitos técnicos, acredite que você pode aí quebrar os seus próprios paradigmas e se surpreender com a sua própria capacidade. Então, falo por experiência própria. Foi uma pessoinha que fez uma faculdade de exatas com uma grande dificuldade e déficit de atenção, dislexia, mas isso nada vai impedir de vocês seguirem qualquer, às vezes, problema que você tenha ou da gente se balançar, tá? Então, se você puder se apoiar em alguém, conversar, faça uma mentoria, é muito bom. A Ju falou, eu também concordo plenamente. Eu estou fazendo mentoria depois da minha transição, eu não fiz depois da transição, né, logo após ou durante a transição, estou fazendo agora. Estou fazendo pela Awari e estou gostando bastante. Então, é mais aquela troca mesmo que a Ju fala, isso é real? Isso realmente acontece? Ou é coisa da minha cabeça? Ou eu que não estou entendendo? Então, converse, não guarde as coisas para você. Esse é meu recado. Sempre estude também e beba da fonte das outras áreas. Isso enriquece bastante a visão e acredito que também enriquece até o próprio conhecimento. E a gente pode descobrir coisas que a gente até achava interessante, começa a ficar muito interessante e pode se apaixonar. Para mim, produto é paixão também, não só a questão do dinheiro ou a questão de entregar a melhor experiência, mas para você trabalhar como nossa amiga Thalita disse, é muito estressante, muitas vezes, mas também é muito apaixonante de ver algo vivo funcionando, ou alguém feliz que tem aquele produto ou serviço que vai auxiliar ou que está trazendo uma nova visão, até mesmo de conhecer o mundo numa outra perspectiva. Eu acho que os primeiros dias pós-transição de carreira, eles são os momentos onde, de fato, você não sabe o que fazer, né? E eu acho que, como recado final, eu queria dizer que, de fato, você não sabe o que você está fazendo e está tudo bem.
Eu acho que todo mundo já começou de algum lugar, né? E esse começo é dolorido, mas ele é muito necessário. Então, procura conhecer ao máximo aí o produto que você está envolvida e desenha aí as suas primeiras vitórias, mesmo que elas sejam pequenas no começo, mas tenta traçar aí qual vai ser sua primeira vitória, que isso com certeza vai te dar mais força para seguir e não se desespere, assim, as coisas vão se encaixando, você vai aprendendo com o dia a dia, não se cobre tanto, que as coisas elas vão evoluindo com o tempo, e é super normal você ficar um pouco perdida no começo, é só o começo mesmo. Muito bom, obrigada mais uma vez a vocês, mulheres. Para quem está ouvindo a gente, obrigada também, obrigada por ouvirem até aqui. Por favor, deem feedback sobre esse episódio, na verdade, sobre essa série. A gente quer muito ouvir vocês, pode ser pelo e-mail ou pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo LinkedIn. A gente se vê, então, no próximo episódio do podcast Mulheres de Produto. Até mais!